Você já conhece as cidades resilientes? Olá, eu sou Daniela Jesus e este é o quadro Agenda Verde. Tudo o que a mídia tradicional não te conta sobre ambientalismo, eu conto aqui no canal. E antes de prosseguir com o vídeo, vou te dar os 5 passos da felicidade. Curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Além, é claro, de se inscrever em todos os canais que eu indico. O acontecido no Rio Grande do Sul acendeu o alerta em algumas pessoas, inclusive eu. E achei uma informação bem interessante. Eu descobri que desde 2010 existe um plano da ONU para criar o que eles chamam de cidades resilientes. E é sobre isso que nós vamos tratar no vídeo de hoje. O termo foi criado em 2010, quando a ONU lançou a campanha mundial Construindo Cidades Resilientes. A ação ficou a cargo do Escritório das Nações Unidas para a Redução de Risco de Desastres. Uma cidade resiliente é aquela que tem capacidade de resistir, absorver ou se recuperar de forma eficiente dos efeitos de um desastre, seja ele qual for. E aqui nesse site, um dos fatores que prejudica uma cidade de ser resiliente é o aumento populacional. As pedras da Geórgia mandaram lembranças. Essa situação para eles é o primeiro item da lista, diminuir a população, para que as cidades sejam melhores. Um outro ponto para eles é o desinteresse dos governos, porque para criar essa tal cidade resiliente, teria que se mexer em diversas partes importantíssimas de uma cidade. Mexer na infraestrutura, mexer na qualidade de vida das pessoas, mexer com os empregos das pessoas. Lembram que nós já vimos no livro Império Ecológico que modificar tudo para que se encaixe na agenda ESG vai modificar toda uma estrutura. Eles levam em conta também gestão inadequada de recursos hídricos e também falam de poluição. A ideia inicial dessas cidades resilientes veio da ONU, mas se eu te falar quem é que está injetando dinheiro nisso, a Fundação Rockefeller. Eu vou ler uma informação direto do site da Fundação Rockefeller para que você entenda a gravidade da situação. Em 2013, a Fundação Rockefeller foi pioneira em 100 cidades resilientes para ajudar mais cidades a construir resiliência aos desafios físicos, sociais e econômicos, que são uma parte crescente do século XXI. As cidades da rede 100 cidades resilientes receberam os recursos necessários para desenvolver um roteiro para a resiliência ao longo de 4 caminhos principais: orientação financeira e logística, apoio especializado, acesso a soluções e associação a uma rede global de cidades-membro. Vocês lembram também que nós já tratamos aqui no quadro? Tudo o que pode ser resolvido de forma local, eles transformam em algo global, que é para justamente não termos para onde correr, para que eles tenham motivos para se meter na nossa vida. Continuando a leitura no site da Fundação Rockefeller. Até o momento, mais de 1.000 cidades se inscreveram e foram selecionadas 100 cidades. Eu vou dizer para vocês quais as cidades do Brasil que estão incluídas: Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Sim, Porto Alegre está na lista das 100 cidades que a Fundação Rockefeller quer que se transforme em cidades resilientes. E eu tinha avisado no vídeo anterior que colocariam a culpa no agronegócio pela catástrofe que aconteceu no estado. Agora, teve uma coisa que na minha pesquisa me chamou muita atenção. Esse plano de cidades resilientes foi colocado no Ministério da Integração em 2019. Sinceramente, eu não sei se o Bolsonaro estava a par dessa situação. Mas no site do governo federal está escrito que a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil é uma parceira desse escritório da ONU para a contenção de desastres. Eu nem preciso dizer que esse projeto de construir cidades resilientes tem como um objetivo 2030. Dentro do documento Minha Cidade Resiliente 2030, eu encontrei um anexo que trata dos
10 mandamentos da cidade resiliente. Eu já falei várias vezes que o diabo gosta de imitar a Bíblia. E aqui eu vou ler diretamente do site do Escritório de Contenção de Desastres da ONU essas informações sobre os 10 mandamentos das cidades resilientes. Os 10 itens essenciais para tornar as cidades resilientes foram desenvolvidos para acelerar a implementação da estrutura para a redução de riscos de desastres em nível local. Os 10 essenciais mapeiam diretamente as prioridades de ação e seus indicadores para monitorar ações de redução de riscos de desastres. São as etapas críticas e independentes que precisam ser tomadas para manter a resiliência. Ponto 1. Organize a resiliência a desastres. Colocar em prática uma estrutura organizacional com forte liderança e clareza de coordenação e responsabilidades. Estabelecer a redução do risco de desastres como uma consideração fundamental em toda a visão da cidade ou plano estratégico. Se nós olharmos para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, vocês vão perceber que o Lula está seguindo direitinho essa cartilha. Porque ele simplesmente depôs um governador a cara dura diante de todo mundo e colocou lá o Montanha para ser o novo governador do Rio Grande do Sul. Uma forte liderança. Ponto 2. Identificar, entender e usar cenários de risco atuais e futuros. Manter dados atualizados sobre perigos e vulnerabilidades. Preparar avaliações de risco baseadas em processos participativos e usá-las como base para o desenvolvimento urbano da cidade e seus objetivos a longo prazo. Essa questão aqui sobre riscos e vulnerabilidade, vocês já perceberam que os governos são completamente negligentes com relação a isso? Eu vou tomar como exemplo todo o verão em Petrópolis e Teresópolis. Todo mundo sabe que no verão acontecem deslizamentos por conta das fortes chuvas. Entra governo, sai governo, entra governo estadual, sai governo estadual, entra governo municipal, sai governo municipal. E ninguém toma uma providência para conter aquilo que acontece. E aí, a solução que eles criam é a seguinte: nós precisamos evadir esse local, não dá mais para morar aqui. É por isso que, para eles, o mais importante é o primeiro ponto: redução populacional. Porque é a desculpa perfeita para dizer que esses problemas que acontecem são efeitos do clima, das mudanças climáticas, são frutos da ação do homem, de muita gente no mundo. E que a forma mais rápida de conter isso é a redução populacional. E aí a promoção da redução populacional, para eles, não faz a menor diferença. Ponto 3. Reforçar a capacidade financeira para a resiliência. Preparar um plano compreendendo e avaliando os impactos econômicos significativos dos desastres, identificar e desenvolver mecanismos financeiros para apoiar atividades de resiliência. Aqui eles não explicam como fazer esse planejamento financeiro. Então fica meio que a critério aí do governante. A exemplo da Dilma, que vai conceder aí empréstimo para as pessoas que perderam tudo. Vou falar de novo para você entender. Empréstimo. Ponto 4. Buscar o desenvolvimento urbano resiliente e design. Realizar planejamento e desenvolvimento urbano informados sobre os riscos com base em avaliações de risco atualizadas, com foco particular em populações vulneráveis. Aplique esses regulamentos de construção realistas e compatíveis com os riscos. O primeiro ponto é que eles vão criar aquelas cidades muito práticas e muito cinzas. Cinzas mesmo, eu não estou exagerando não, uma cidade cinza, sem cor, sem vida, sem nada. Que seja muito prática. Essa arquitetura horrorosa que nós temos hoje, com casas minúsculas para que as pessoas não tenham filhos. Redução populacional é o primeiro ponto, lembre-se disso. E não permitir que as pessoas tenham uma vida, digamos, rural. Sabe o sonho que muita gente tem de morar no interior, perto da mata, da floresta, perto de árvores, ter uma vida mais sossegada? Pois é, eles querem acabar com isso. Ponto 5. Proteja os buffers naturais para melhorar as funções de proteção oferecidas pelos ecossistemas naturais. O que eu acabei de falar? Identificar, proteger e monitorar ecossistemas naturais dentro e fora da geografia da cidade para sustentar e salvaguardar suas funções de proteção como amortecedores naturais e melhorar
seu uso para redução de riscos. E vocês sabem que essa medida vai afetar o principal setor econômico do Brasil, o agronegócio. Já expliquei, inclusive, que já estão colocando a culpa no agro pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Inclusive, eu li uma matéria horrorosa dizendo que foi a plantação de soja a culpada, a responsável por essa catástrofe. Ponto 6. Fortalecer a capacidade institucional de resiliência. Fortalecer todas as instituições relacionadas à resiliência de uma cidade para ter a capacidade de executar seus papéis e aumentar a resiliência da cidade. Compreender a capacidade institucional para ajudar a detectar e fortalecer as lacunas na capacidade de resiliência. Esse blá 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 todo aqui é para dizer o seguinte: vai ficar tudo nas mãos das ONGs e do governo. Vamos fortalecer todas as instituições, todas as ONGs que andam lado a lado com o governo, of course, para que elas tenham um poder maior sobre a cidade. O peso maior nem vai ser tanto do prefeito, vai ser o prefeito com a ONG. E tudo baseado nessa Agenda 2030 aqui. Ponto 7. Compreender e fortalecer a capacidade societal para a resiliência. Identificar e fortalecer a conexão social e a cultura de ajuda mútua por meio de iniciativas comunitárias e governamentais e canais de mídia de comunicação. Resumindo, vamos fazer propaganda das cidades resilientes. Vamos jogar esse lixo tóxico na cabeça das pessoas. Vender a ideia de que isso são as 1000 maravilhas, é o mundo novo, é o progresso chegando. Ponto 8. Auxiliar a resiliência da infraestrutura. Avaliar a capacidade e a adequação da infraestrutura crítica e desenvolver um plano ou estratégia para sua proteção, atualização e manutenção. Sempre que necessário, assegure o desenvolvimento das infraestruturas de proteção e mitigação de riscos. A parte da infraestrutura também está ligada na parte do design que eu falei agora há pouco. Ponto 9. Garantir preparação eficaz e resposta a desastres. Garantir uma resposta eficaz a desastres, criando e atualizando regularmente planos de contingência e preparação, instalando ou ligando seus sistemas de alerta precoce e aumentando as capacidades de emergência e gerenciamento. Com isso que aconteceu no Rio Grande do Sul, prestem atenção que várias cidades vão começar a fazer esses testes. Teste de evacuação, teste de alerta sonoro, vários tipos de testes. Aliás, eu vou relembrar a vocês uma teoria da conspiração lá de 2009. Eu não sei quem aqui vai lembrar dos ônibus de evacuação em massa da FEMA. Fica com isso na cabeça guardado, tá? Ponto 10. Acelere a recuperação e recupere melhor. Estabelecer estratégias para recuperação, reabilitação e reconstrução pós-desastre, garantindo que elas estejam alinhadas com o planejamento de longo prazo e forneçam um ambiente urbano melhorado e maior resiliência para a comunidade afetada. Esse ponto é para locais onde já aconteceram tragédias. Eu não sei aqui quem já assistiu aquele filme, aquele clássico, Quo Vadis. Vocês lembram depois do incêndio em Roma, quando tudo se acaba? Qual é a ideia que Nero tem? Ele não tem uma ideia de refazer aquela cidade como estava. Não, negativo. A ideia de Nero é criar Nerópolis. Se você prestou atenção no filme, você lembra que ele fala algo mais ou menos assim. Vamos mandar os mercados lá para longe, vamos mandar as pessoas pobres lá para longe. Ou seja, o incêndio em Roma, para ele, serviu. Porque era uma maneira de reformular e retirar da cidade aquilo que estava incomodando ele. Vocês que pensam que os senhores do mundo não se incomodam com a gente e pensam em todas as formas possíveis de nos eliminar. Muito bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam dos 5 passos. Curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Além, é claro, de se inscrever em todos os canais que eu indico. Isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.